Olá, meu nome é Camila Feu, sou mãe de 3 meninas. Meu marido e eu optamos pela educação domiciliar em 2017. Recentemente, quando começou a quarentena, eu gravei um vídeo no qual eu compartilhei um pouco da nossa experiência de ensinar as meninas em casa. E desde então, eu tenho recebido bastante mensagem de famílias que estão assumindo a educação integral dos filhos e que têm buscado auxílio para se organizarem. Sempre que possível, eu respondo todas as mães que me perguntam, procuro sempre ser muito sincera quanto à minha experiência e principalmente com relação às dificuldades que eu também já enfrentei nessa jornada. Nas últimas semanas, eu venho considerando com bastante carinho uma maneira de ajudar de maneira mais efetiva o maior número de famílias possíveis, né? Sem comprometer o meu tempo com as meninas, que, que já tem, né, muitas distrações mesmo do dia a dia, da rotina, trabalho, enfim. Então, por isso, eu decidi fazer os vídeos, né, para que não somente aquelas famílias mais próximas possam ter acesso a essa ajuda, mas também outras famílias aí que acompanham. Esse vídeo, então, ele acompanha o planejamento de 2020, que eu preparei especialmente para atender a necessidade das famílias que estão procurando informações quanto ao planejamento do ensino domiciliar. Geralmente, eu organizo o planejamento do ano no final do ano anterior. Então, no caso meu, eu já estou utilizando e vou começar a planejar lá para novembro, dezembro, começo a fazer o próximo, que eu pretendo também disponibilizar quando estiver pronto. Mas agora eu quis montar um formato que pudesse ajudar as famílias a se organizar melhor. Então eu gostaria primeiro de compartilhar um pouquinho da minha experiência nesse assunto, como montar esse planejamento que eu preparei. Eu vou tentar ir por tópicos, mostrando cada parte do planejamento e como você pode imprimir de acordo com a tua necessidade, de uma maneira que possa ficar um planejamento bem personalizado. Em primeiro lugar, antes de começar, você precisa definir o objetivo da família. Sem definir o destino, não tem como você traçar a rota. Às vezes a gente fica pensando no conteúdo, nas matérias, mas antes de mais nada, é preciso entender as prioridades da família, as limitações que cada um possui, as necessidades que precisam ser supridas, né, os problemas, as lacunas que existem, que precisam ser fechadas, né? Então, tudo isso é essencial para um bom planejamento. Na hora de definir o seu objetivo, você precisa ter em mente que ele precisa ser concreto, possível e realista. Vou explicar cada um. Então, ele precisa ser concreto, ou seja, você precisa definir exatamente o que você quer alcançar naquele ano. Então, por exemplo, quando nós começamos, a nossa filha mais nova, na época, estava em época de alfabetização, em fase de alfabetização. Então, o meu objetivo concreto era fazer com que ela aprendesse a ler e a escrever. Depois, você precisa pensar no objetivo possível, ou seja, dentro da sua realidade. Esse objetivo que você estabeleceu, ele é possível? Né? Então, às vezes a gente pensa, a gente observa, sei lá, uma família, a educadora, todas as aulas que eles fazem, e aí a gente idealiza, né? Vai ser desse jeito o meu ano, né? E aquilo não é possível dentro da nossa realidade, seja porque a gente trabalha algum período, porque a gente não tem aquele conhecimento, ou porque não tem o mesmo recurso. Então, tudo isso precisa ser considerado. Não adianta eu imaginar que agora eu vou ensinar grego, hebraico para as minhas filhas. E eu mesma não sei, né? A menos que eu vá contratar um professor para isso. Então, tudo isso precisa ser pensado antes de estabelecer o objetivo. E, por fim, esse objetivo precisa ser realista, né? Leve em consideração os recursos que você possui. Né? Quem que vai ficar com a criança? Quanto tempo você tem para ensinar? Quanto de conhecimento você possui em cada disciplina? Quais materiais você tem acesso? Né? Então,
Não adianta eu me basear, por exemplo, num currículo norte-americano, falar, nossa, esse currículo é perfeito, eu vou usá-lo, mas aí eu tenho dificuldade com o inglês, né? Então eu não vou conseguir usar de maneira adequada. Ou então, eu vou pegar o currículo americano, mas eu preciso estudar a história do Brasil, e aí, né? Então eu vou ter que pensar também. Então tem uma série de ajustes que a gente precisa fazer. Então você tem que traçar esse objetivo de forma concreta, possível e realista. Não adianta você pensar no meio sem ter traçado primeiro o fim, né? Onde você pretende chegar. Depois que você define tudo isso, né? Você já pensou no teu objetivo, tem algumas perguntas que você precisa fazer, né? Então, como que eu vou alcançar esse objetivo? Né? Como que eu vou chegar aí? Né? No caso lá da minha filha, eu vou dando esses exemplos para que não fique tudo muito teórico, tá? Então, como que eu alcanço esse objetivo? No caso da minha filha mais nova, na época, precisava alfabetizá-la. Como que eu vou fazer? O que que eu tenho disponível? Que tipo de recurso? Bom, quais métodos existem de alfabetização? Então, eu fui estudar o método fônico, o método silábico, o método global, né, universal. E qual é o melhor? Qual eu vou conseguir alcançar esse objetivo, né? De maneira mais rápida, mais eficaz. Então, concluí que era o método fônico, optei por ele. Então, tá aqui, eu vou alfabetizar a minha filha com método fônico, né? É dessa maneira que eu vou conseguir alcançar esse objetivo. Quem fará isso, né? Quem? Eu vou ensinar sozinha? Eu tenho condições? Ah, não, eu vou pedir para um professor, ou o meu marido vai me ajudar, eu tenho uma filha mais velha, enfim. Eu vou precisar que material eu vou precisar, qual eu vou utilizar. Já defini o método, mas quais materiais? Tem um monte de material disponível. Hoje, por exemplo, no meu planejamento desse ano, a matemática era uma área que eu estava tendo um pouquinho de dificuldade com a minha filha maior, não por ela, por mim mesma, que eu cheguei num ponto que eu não estava conseguindo desenvolver os assuntos com ela. E muitas demandas, muitas coisas para estudar. Eu falei, é algo que eu precisava me dedicar mais e eu não estava encontrando tempo. Então eu precisei ser realista, considerar as possibilidades que eu tinha e falar, bom, aqui é um limite que eu tenho. Então o que eu vou fazer? Encontrei uma professora, que é uma mãe educadora também, e aí ela envia as aulas, né? E eu vou só acompanhando. Foi a solução que nós encontramos esse ano. Já me perguntei como que eu vou alcançar, quem fará isso, né? Eu vou fazer sozinha, eu preciso de ajuda. Quando eu vou ensinar? Então, qual o tempo que eu tenho? Quanto tempo eu disponho para isso? Eu trabalho, né? Então, a minha realidade, quando eu comecei com as meninas, eu estava integral com elas, eu não tinha bebê, eu tinha só as duas mais velhas. Então, eu tinha o dia todo. Tirando o horário que eu precisava fazer almoço, cuidar da casa, o dia era delas. Então, eu tinha muito tempo para estudar, para ensinar. Hoje, a minha realidade é outra. Eu tenho uma menorzinha que está com 1 ano e 8 meses, então demanda todo um cuidado. Hoje eu tenho um restaurante que toma um tempo meu, eu preciso estar ali disponível num determinado período. Então, dentro da minha realidade, quando que eu consigo ensinar? Eu consigo uma janela de 1 hora, 1 hora e meia cedo. À tarde eu consigo mais 2 horas, 3 horas. Então, dentro dessa realidade, eu vou definir, eu vou fazer meu planejamento. E aí, por fim, onde será realizado, né? Qual é o ambiente, qual é o espaço, como que eu vou fazer isso? Eu tenho um ambiente espaçoso, eu tenho, né, eu vou para um parque. Defina o ambiente que você tem, o espaço que você tem. Então, todas essas questões, elas vão influenciar diretamente o seu planejamento das aulas. Por isso, elas precisam ser muito bem consideradas e observadas. Né? A improvisação, ela pode ser atraente, porque ela dá menos trabalho, né? Pelo menos a gente acha, né, que ela dá menos trabalho. Mas ela só é útil quando você sabe para onde você está indo, né? Atualmente, assim, eu acabo às vezes usando muito da improvisação, mas porque eu tenho
tudo muito bem definidinho, o que eu preciso fazer. Então, às vezes eu tô ali no meio de uma aula, surge um nome, tá? Tô dando uma aula de latim, de repente surgiu lá, Virgílio. Então, eu consigo, enquanto elas estão fazendo uma atividade rapidinho, vou lá e dou uma pesquisada um pouco sobre o Virgílio, faço uma folha de biografia e a gente dá uma pincelada no assunto. Improvisei, consigo, mas isso é possível porque eu já sei onde eu quero chegar. Eu tenho uma pasta de biografias, aquilo lá não é uma aula, não é o alvo da minha aula, eu tô só querendo introduzir o assunto para elas, depois eu vou estudar com mais detalhes, depois daquela aula eu vou provavelmente procurar um material que eu possa realmente estudar de maneira profunda, né? Então, a improvisação ela é útil dentro do planejamento. Às vezes a gente teme um pouco o planejamento porque a gente acredita que as aulas elas vão perder a espontaneidade, né? Elas não vão ser aquelas aulas criativas e não é verdade. Se você tem um acervo criativo na sua mente, o planejamento ele só aumenta a sua segurança. Porque quando você não tem o planejamento, você fica ali inseguro, né? Começa pelo ambiente mesmo. Se você não se planeja para fazer uma determinada atividade, a hora que chegar ali na atividade, você fala, nossa, mas eu não tenho isso, mas eu não... eu vou fazer isso, mas não vai dar tempo. Então, a falta de planejamento, ela também atrapalha. Então, vamos para o planejamento, o planner agora, né? Vamos entender como ele funciona, a estrutura dele. Então, ele tem lá os dados pessoais, né? O início dele tem o calendário anual. Então, no calendário anual, na sequência, tem o planejamento das aulas. Eu fiz 3 folhas. Uma está separada por bimestre, a outra por trimestre e a outra por semestre. Por quê? Cada família tem a sua necessidade e cada família vai encontrar a melhor forma de fazer. Algumas famílias podem optar por nem utilizar essa folha. Veja que o planner ele vai ser impresso por você com as folhas que você achar necessário. Então, essa explicação que eu estou dando é para você saber qual é útil, qual não é na sua realidade. Porque às vezes tem um monte de folha lá, você pode olhar e falar, nossa, para que serve isso? Para que serve isso? Ou então, nossa, mas isso está repetitivo, já tem uma outra parecida. Então, não é isso. Então, por isso que eu quero explicar uma por uma. Aqui em casa, hoje, nós optamos pela organização trimestral. Então, a cada 3 meses, eu faço uma pausa de uma semana, onde eu me organizo com os materiais para a próxima semana. É bacana porque eu dou uma descansada, né, daquela rotina das aulas, apesar de que a gente não para, né? Porque educação domiciliar é isso, você está sempre estudando, é algo natural, né? Mas eu digo numa forma, da maneira formal, né? De você parar, fazer as aulas. Então, geralmente, nessa semana, são semanas mais tranquilas. A gente mexe com uma organização da casa, né? Vai planejando as aulas. As meninas ficam um pouco mais livres para as leituras, então não tem aquele horário certinho. Então, elas aproveitam para fazer atividades que no dia a dia não dá, né? Então, às vezes, uma pintura mais livre, um artesanato, mexer com terra, que por mais que a gente faça, não dá para fazer sempre. Principalmente porque eu tenho meninas maiores. Então, talvez mães de crianças menorzinhas consiga abusar mais desse tipo de atividade. Mas com crianças que já estão no ensino fundamental 2 é mais difícil, porque existe uma carga ali de conhecimento que a gente precisa transmitir diariamente. E que se você não tiver foco ali no que você está fazendo, não sai. Então, esse planejamento das aulas, ele está separado. Tem uma folha por bimestre. Você vai colocar o período da aula. Você vai definir quais são os dias de feriado no ano. Quais dias eu vou pegar de folga. Então, às vezes, a família tem condição de viajar nos feriados prolongados. Ou então, às vezes, o pai tira férias numa época inusitada e a família vai fazer uma viagem. Então, tudo isso você já organiza lá no calendário. Você pode marcar os dias e depois você vai resumir nessa folha. Então, quais dias a gente vai ter aula? Então, por exemplo, do dia 2 de fevereiro até o dia 7 de abril, por exemplo. Então, esse vai ser o nosso período, vai ser o nosso submestre, por exemplo. E aí,
eu vou contar o total de dias que vai ser estudado. Então, eu coloco lá, estudar tantos dias nesse primeiro bimestre. Aí depois, qual vai ser o período de planejamento? Quais serão os dias de folga? Então tem feriado. Feriado, você vai parar, você não vai fazer aula. Mas eu tô em casa, eu vou dar aula no feriado. Tudo bem, é uma opção sua, né? Não, esse feriado nós vamos viajar. Então a gente vai viajar e vai ficar mais tempo. Então já marca como folga. E assim você consegue se organizar para pegar todo aquele conteúdo que você quer trabalhar, todas as matérias, os livros que você planejou para o ano, você vai colocar dentro desse tempo aí que você tem. Depois, tem as metas para o ano. É aí que você vai colocar o seu objetivo, né? Todos aqueles que nós já falamos, concretos, possíveis, né? Realistas. Então, coloca lá, alfabetizar de maneira geral, tá? Não é por disciplina, é o todo. Então, por exemplo, meu filho está com dificuldade com leitura. Então, esse ano é o ano. Vai desenvolver o hábito da leitura. Vamos lá, vou introduzir bons livros. Ou então, tô com uma dificuldade com caligrafia. Então, esse vai ser o ano, a gente vai desenvolver isso. Ou vamos começar, por exemplo, a minha filha agora começou sintaxe, né? Na língua portuguesa, então é uma virada, né? Saiu daquela fase da morfologia. Então, é uma coisa aí, é um objetivo, vamos trabalhar. Enfim, então é aí que você vai escrever essas coisas, de maneira resumida. Depois vem uma lista de leitura para leitura compartilhada. Então, nessa lista, você vai colocar os livros que você vai ler com a criança em voz alta. Todos os livros que você pretende ler ao longo do ano em voz alta para a criança. Mas tem um monte de livro que vai surgindo no meio do ano. Verdade? Você vai adicionando, né? Mas é importante ter essa meta de leitura. Então, esse ano eu quero trabalhar esse. Também não adianta fazer a lista de 50 livros se você sabe que não dá conta disso tudo. Lembra do objetivo, realista, né? É possível. Depois tem uma lista de leitura da criança. Essa não são os livros que ela pretende ler, mas são os livros que ela for lendo ao longo do ano. Então você vai colocar o título, o autor, o dia que a criança começou. O dia que ela conclui, você vai lá e coloca a data. É bom que ela vai observando. No final do ano você pode pegar todos os livros que ela leu, fazer uma lista, tirar foto, né? Vai construindo aí memórias muito bacanas. As meninas gostam muito de guardar esse tipo de registro. Planejamento anual. Aí eu separei por disciplinas, e nem todas as famílias estão na fase de educação infantil ou fundamental 1. Tem famílias que têm crianças maiores, que já estudam química, física, enfim. Então, nesse planejamento, tá por disciplina. Então, por exemplo, língua portuguesa é o anual, não é mensal, não é trimestral, é o do ano, é o que eu vou trabalhar todo aquele ano. Então, vamos supor que eu vou lá e defino um livro de história. Bom, esse livro de história nós vamos trabalhar ao longo do ano. Junto com ele, eu vou trazer esse outro material, esse outro. Então, eu vou colocando todos eles. E aí, eu posso colocar, no caso, língua portuguesa. O que a minha filha precisa aprender esse ano? Ou o que seria adequado aqui ela... Né, o que eu quero trabalhar ao longo do ano. Então, você lista todos os conceitos que vão ser aprendidos, os livros que você pretende usar como apoio, e você vai colocando, vai montando ali o seu quadro. Ele é limpo, sem linha, então você pode tanto escrever quanto montar um mapa mental. Depois, vem o planejamento por período, tá? Então, tem uma opção aqui do bimestral, tem uma do trimestral e tem uma do semestral. E tem 2 disciplinas numa mesma folha. Então, ali você vai colocar, começou o ano, eu já fiz o anual, tá tudo bonitinho, vai começar o bimestre, por exemplo. Então, eu pego ali a minha folha do bimestral e vou escrever, então, língua portuguesa. Então, nesse bimestre, separei o meu material em 4 períodos. Então, o que eu preciso trabalhar nesse bimestre? É isso daqui. Então, por ali eu vou me guiando. Bom, na primeira semana, então, quantas aulas eu preciso para montar para trabalhar esse conteúdo? Eu preciso pelo menos 3 aulas trabalhando esse conceito para eu conseguir dar tudo isso que eu pretendo.
É claro que a gente está falando de uma maneira assim, é, parece até um pouco escolarizada, né? De, ai, mas tá parecendo o planejamento escolar. Você pode, ao longo do caminho, ao longo do ano, você vai ajustando. Eu mesma revejo muitas vezes esse planejamento, sem mudar o todo. Mas no começo de cada trimestre, eu revejo o que funcionou, o que não funcionou. Algumas matérias que eu percebi que elas precisam de mais reforço, eu fico ali mais tempo. Matérias que pode passar porque está bem trabalhada, eu adianto. Então, ele é um guia, ele não é para te prender, mas é para você manter um registro, para você manter uma organização, para você não se perder. Depois de um tempo, você vai ver que ele é quase que só um acessório, né? Então, hoje o meu planejamento, às vezes ele pode passar 3, 4 dias longe de mim, não faz falta. Só é difícil lembrar depois tudo que eu fiz para escrever nele, porque a memória não ajuda. Mas porque eu sei o que eu estou trabalhando com elas, eu sei o que eu preciso trabalhar, tá tudo aqui. Mas no começo ele era essencial, porque senão de um mês para o outro eu já me perdia, né, nas disciplinas. Eu acho que essa organização para o começo ela é muito importante e para quando as crianças pegam uma certa idade que precisa de um estudo mais sistemático, mais constante. Por exemplo, quando vão se preparar para um vestibular, que é algo inevitável, então você vai ter que ter esse tipo de organização. Tá? Então eu acho que ela não pode ser desprezada. Então, nesse planejamento trimestral, ou bimestral, ou semestral, é isso que você vai fazer. Bom, na semana 1, nós vamos estudar isso, isso, isso. Semana 2, né? Vai detalhando. Também não precisa ser super detalhado, mas é só daquele bimestre. Não precisa fazer todos de uma vez. Você faz o primeiro. Quando acabou aquele bimestre, você vai começar o próximo, aí você vai preencher o próximo, porque você vai ver o que ficou para trás, o que não foi trabalhado, ou o que já foi trabalhado que não precisa para o próximo. É esse período de rever, sabe? Ah, não está funcionando do jeito que eu estou fazendo, eu vou mudar essa aula. Ou então, preciso de mais aulas dessa matéria, dessa disciplina. Lá no final tem uma folha de resumo do mês. Então, esse resumo do mês é isso. Você pode ser, não precisa ser do mês, pode ser do trimestre, do bimestre. Antigamente eu fazia mensal esse resumo das meninas, agora eu faço trimestral. Mas aí eu coloco como foi o desempenho delas, o que elas aprenderam, se eu notei, não só do conteúdo, mas assim, virtudes que eu percebi que foram trabalhadas, ou então eu percebi um avanço em alguma disciplina, né? Deu aquela luz e parece que as coisas passaram a fazer sentido. Então, tudo isso eu escrevo no final de cada período, tá? Para poder me planejar para o próximo. Aí vem as folhas do mês a mês. Então, além dessa organização que a gente faz do trimestre, né? Do bimestre, aí tem as folhas. Então, aqui no caso, eu coloquei julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, que são os meses que nos restam, né, esse ano. Tem as metas do mês. As metas do mês, nada muito, né? Mas, esse mês a gente vai fazer uma atividade tal. Esse mês nós vamos fazer uma aula de gastronomia. Esse mês, enfim. Compromissos, né? Vai ter um desafio de tal plataforma, de tal mãe educadora. Então, coloca lá os compromissos. Podem ser os seus, né? Pessoais, porque o planner é seu, né? E anotações. Depois, aí tá assim, então estão todas as capas, né? Você vai imprimir. Depois tem, na sequência, a rotina semanal de atividades. Eu gosto de imprimir uma no começo de cada mês. Eu gosto de ter uma folha extra no começo de cada mês. Por quê? Todo começo de mês eu acabo mudando alguma coisa na rotina. É muito difícil eu ficar com uma rotina igual por mais de um mês ou 2 meses. Porque as coisas mudam, né? Às vezes um bebê que começa a acordar à noite de novo, às vezes muda o horário de acordar, ou acaba desestrutura, né? Às vezes uma mudança de emprego. Então sempre tem alguma coisa que pode sair da rotina. Então, por isso eu tô sempre mudando, sempre adaptando. Às vezes eu percebo que alguma aula funcionava bem de manhã, e aí já não funciona mais.
A minha realidade hoje é que o meu período da manhã ele é muito fragmentado. Então, eu não consigo desenvolver aulas muito longas. Então, eu deixo para amanhã aquelas aulas menores, que não exigem muito, que não precisa de tanta concentração. E para tarde, eu deixo as aulas mais encorpadas, que a gente vai fazer mais trabalhos e tal, porque aí acaba o almoço, a gente já vai fazer. Então, essa rotina é para isso. Você vai colocar cada aula, né? O que vai ser trabalhado em cada horário do dia. Aí depois tem uma tabelinha. Essa tabelinha foi uma tabela que eu desenvolvi já lá no começo da nossa educação domiciliar, que me ajudou bastante. Eu vi num perfil de uma mãe, não, foi no YouTube de uma mãe educadora americana. Eu achei muito legal o planner dela, acabei fazendo o meu meio baseado ali no que eu entendi do planner dela e funcionou bem. Algumas mães podem nem querer adotar, porque é muito chato de preencher, porque é muita coisa. Mas eu fazia até o ano passado, agora eu não faço mais. Agora eu tenho muito mais liberdade aqui no nosso dia a dia na hora de montar as aulas. Mas antes, principalmente quando eu ainda utilizava material didático, sabe? Todo ainda um modelo mais escolar, que eu sei que é a realidade de muitas famílias que estão começando agora, né? Não adianta a gente ficar idealizando e falando, olha, vocês já vão começar assim, porque leva um tempo, né? Até a gente conseguir se adaptar. Embora eu tenha visto, assim, a rotina de algumas famílias que estão começando agora incríveis e tem muitos recursos, né? Muita gente compartilhando informação, então as famílias já estão conseguindo se ajustar. Infelizmente não foi a minha realidade. Eu fiquei bastante tempo ali ainda reproduzindo aquele modelo escolar. Mas, então ele é mais para esse formato. Então ele tem lá manhã, tarde, noite, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Coloquei só esses dias, não coloquei sábado e domingo. Então, você coloca lá de manhã. Então, por exemplo, inglês, português, latim, vamos supor. Que era o que eu fazia, devocional, né? Era, a minha do ano passado era assim, era devocional, depois era o inglês, depois a gente fazia língua portuguesa, interpretação de texto, alguma coisa assim. E aí à tarde vinha as matérias assim, geografia, no outro dia era história, no outro dia era ciências, né? Cada dia era uma coisa. Já tive um período de fazer uma semana inteirinha de geografia, uma semana inteirinha de ciências, e a gente ficava ali, esgotava o assunto e tal. Então, esse é para você montar no começo de cada mês. Então, lá no começo você anota. Então, as páginas do livro que vai ser estudado, as lições que vão ser vistas, né? Eu não uso mais, mas eu coloquei porque eu sei que pode ser útil para alguma família. Depois, na sequência, vem o registro semanal. Esse é o diário, é aquele para manter registro mesmo do que foi feito. Então, terminou o dia, vai lá, coloca. Eu preencho enquanto as meninas estão fazendo. Eu já deixo meu plannerzinho ali do lado. Elas estão fazendo uma atividade, eu já escrevo. Então, eu coloco lá. Fizeram transcrição, inglês, latim. Às vezes, quando tem alguma atividade mais elaborada, eu escrevo com detalhes. Então, nem hoje, estudamos história, aí entramos um pouquinho na biografia do Homero, aí lemos um livro, uma adaptação da Odisseia, então descrevo lá o que nós fizemos. Mas é só uma descrição rápida, só para você manter o registro do que foi feito, você ter como voltar, consultar. Aí depois vem as anotações, logins e senhas, porque a gente está sempre se conectando em alguma plataforma, alguma coisa. E dicas de material, porque a gente está sempre vendo algumas coisas. Eu opto por marcar no planner só os mais importantes, porque eu tenho um monte de coisa que fica salvo no Instagram, mas tem alguns em especial que eu olho e falo, esse eu vou comprar de fato. Não vai só ficar lá para quando eu lembrar, esse eu realmente vou comprar. Então eu vou lá e anoto e já vou deixando, ou então quando eu encontro um material que eu falo, nossa, esse vai ser legal para Giovana no ensino médio, então eu vou lá, escrevo, anoto para tal período, porque eu sei que quando eu for fazer o planejamento do próximo ano, eu vou nessas dicas de material. E aí o resumo do mês, que você também vai colocar lá no meio. Então é isso, nosso planejamento. Não era para ser um vídeo tão longo,
mas eu acho que ficou bem detalhado. Você imprime da maneira que melhor se adequar à tua realidade, não precisa imprimir tudo. Se você fizer uma simples pesquisa, o que meu filho precisa aprender nesse ano? Eu costumava fazer isso. Pelo menos para você ter uma ideia, né? Eu não sigo muito isso, tento não me distanciar totalmente, mas eu me dou uma certa liberdade atualmente, tá? Mas dá para fazer uma pesquisa e aí dentro disso você vai buscando os materiais. E é isso, espero ter ajudado. Até um próximo material e um próximo vídeo.